Casamento, divórcio e recasamento. A graça de Jesus prevalece. Que realmente importa para Deus? Esta não é apenas uma discussão teológica, é um grito da alma. É a encruzilhada mais dolorosa da fé cristã, onde a lei se choca contra a realidade do coração humano e onde a busca por felicidade e amor parece ameaçar a própria promessa de salvação. A ferida e o grito silencioso. Há perguntas que ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas o coração grita todos os dias. Eu me divorciei, e agora? Se eu casar de novo, estarei condenado? Perco minha salvação? Deus ainda me ama? Ou a Bíblia me coloca num lugar sem saída, onde a única opção é a solidão? Essas perguntas não são apenas teológicas. Elas nascem do sofrimento de quem viveu um casamento difícil, enfrentou abandono, traição, violência, ou simplesmente viu um amor morrer aos poucos. E agora, com 20, 30, 40 ou 50 anos, está diante de um dilema que ninguém ensina a resolver. O que Deus realmente procura numa pessoa? A controvérsia entre a lei e a graça. Alguns dizem com frieza, se casou, não pode separar. E se separar, nunca mais pode casar. Se casar, não será salvo. Mas será essa a verdade da Bíblia ou apenas opinião humana? Será isso doutrina ou apenas tradição? Rigidez farisaica ou peso religioso? Aqui, a lógica humana se levanta contra a rigidez do pergaminho. Por que Deus condenaria uma pessoa a viver sozinha para sempre por causa de um erro do passado? O que é mais santo, viver infeliz e solitário, ou restaurado em paz e seguindo a Cristo? É justo dizer que o amor, o perdão e a misericórdia de Cristo têm limite? Adultério é pecado, mas é imperdoável? A pergunta mais dolorosa, que cruza o coração, é: o que é pior para Deus? Uma pessoa abandonar a fé para tentar ser feliz, ou continuar na fé carregando um fardo que a empurra para a solidão e o desespero? A inflexibilidade do pergaminho e a dor da condição humana. Essa é a ferida onde muitos pregadores colocam opinião, interpretação pessoal, tradição cultural ou até controle emocional. Mas e Deus? O Deus revelado por Jesus Cristo? O que pesa mais no balanço de Deus, o meu estado civil ou o meu coração? Qual é a condição para a salvação? É a fé em Jesus Cristo ou a manutenção de um estado civil impecável até a morte? Chegou a hora de confrontarmos o texto sagrado com a graça que quebra as algemas, para descobrir se o nosso estado civil realmente pode ser maior do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Seja bem-vindo ao Clamor do Impossível, desvendando a lei e a graça. O debate sobre casamento, divórcio e novo casamento só pode ser compreendido se fizermos uma viagem do ideal de Gênesis à graça de Cristo, passando pelo compromisso de Moisés. O ideal versus a queda, o propósito do casamento. A visão bíblica, fato, é clara. O casamento é um pacto, Malaquias 2,14, ou uma aliança que transforma duas vidas em uma só carne, Gênesis 2,24. Para a visão teológica, é o reflexo terreno da união indissolúvel entre Cristo e sua igreja, Efésios 5, fazendo do divórcio a quebra de uma imagem sagrada. Para a opinião humana, razão, é um contrato social e afetivo. Quando o contrato falha e o convívio gera dor, a razão exige a dissolução para preservar a saúde e a integridade. A lei de Moisés sobre o divórcio, Deuteronômio 24, 1 e 4, não era um mandamento, mas uma regulamentação jurídica e social permitida pela dureza do coração. Mateus 19, 8. Não era o ideal de Deus, mas uma concessão para proteger a mulher na sociedade da época. A controvérsia de Jesus, a chave de Porneia. Jesus afirma em Mateus 19:9 que o novo casamento constitui adultério, exceto por causa de porneia. A interpretação teológica debate o significado de porneia, imoralidade sexual.
A visão estrita conservadora a interpreta como significando estritamente adultério consumado, liberando apenas o cônjuge inocente. A visão ampla pastoral argumenta que ela pode incluir uniões ilícitas, incesto ou infidelidade habitual, representando uma ruptura tão grave que o vínculo é quebrado. A opinião humana lógica defende que porneia deve ser estendido a abuso físico, violência psicológica ou vício que destrói a vida do cônjuge, pois o laço conjugal está igualmente morto. A resposta pastoral dos apóstolos, o Evangelho e a paz. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, complementa a visão de Jesus com uma preocupação mais pastoral do que legalista, chegando a distinguir: isto digo eu, não o Senhor. 1 Coríntios 7,12, indicando que nem tudo é mandamento eterno. O privilégio paulino, 1 Coríntios 7,15, é crucial. Se o cônjuge não crente abandona o crente não está sujeito à servidão. A interpretação teológica majoritária entende que esta liberdade inclui a permissão para se casar novamente, pois Deus chamou o crente à paz e não à escravidão de um vínculo que a outra parte já rompeu. A lógica argumenta que o abandono destrutivo por qualquer cônjuge, abuso, violência, traição, deve ter o mesmo efeito prático, pois o laço de amor e respeito está morto. O veredito sobre a salvação: a graça supera o estado civil. Este é o ponto onde a misericórdia de Deus precisa prevalecer sobre a dureza da letra. A visão bíblica, fato, é inequívoca. A salvação é pela fé em Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz, Romanos 10:9, e não pela perfeição do estado civil. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Adultério e o novo casamento, mesmo que irregular, são pecados perdoáveis, cobertos pelo sacrifício de Cristo, mediante o arrependimento sincero. A interpretação da graça sustenta que, se o crente se arrependeu dos erros passados e honra o novo pacto, a graça de Deus cobre o passado. O novo casamento, se estabelecido com amor e compromisso diante de Deus, não deve ser visto como um estado perpétuo de condenação, mas como um recomeço redimido. A soberania da graça. O que importa para Deus não é o seu estado civil, mas o seu coração e a sua fé no poder perdoador de Cristo. O recasamento é pecado imperdoável? A resposta da cruz. A pergunta mais dolorosa é respondida com um retumbante não. A ideia de que uma pessoa recasada está permanentemente condenada e perde a salvação é um mito e um fardo religioso que não encontra sustentação na amplitude da graça de Jesus. Jesus veio para libertar os oprimidos. O que Deus procura é um coração sincero, arrependido e humilde que busca a santidade. Sua salvação não está em risco por causa de um divórcio ou recasamento. Deus não exige que você viva infeliz e só. Ele é o Deus do recomeço e da restauração. A resposta à sua dor: viver no amor e no perdão. Se você se arrependeu sinceramente dos erros passados que contribuíram para a quebra e agora deseja reconstruir sua vida em um novo casamento, honrando a Deus. O amor, a misericórdia e o perdão de Cristo sobrepõem todos os refringimentos. O que importa para Deus é que você viva uma vida de fé, amor e retidão, honrando-o em seu coração e em seu novo compromisso. O casamento no plano original de Deus. Qual é a definição de pacto e a implicação de uma só carne? A lei mosaica e o divórcio. Qual é a diferença entre o ideal de Gênesis e a concessão de Moisés pela dureza do coração? Jesus e a cláusula de exceção. Qual é o significado teológico exato de porneia, imoralidade sexual, em Mateus 19:9? As adições apostólicas. O que é o privilégio paulino? 1 Coríntios 7:15. E a importância da paz. Novo casamento e salvação. O pecado do divórcio é o pecado imperdoável, ou a graça de Cristo é suficiente para perdoar e restaurar a vida conjugal?
Deus perdoa, restaura e reconstrói. Você não perdeu salvação porque perdeu um casamento. Você não está condenado porque deseja amar de novo. Você não é menos crente porque tem feridas. A graça é maior que o divórcio. O perdão é maior que o passado. O amor de Deus é maior que qualquer interpretação humana. Deus não te chama para reviver o passado, mas para viver o futuro, onde há graça, sempre há recomeço.